Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje teremos um debate com um tema muito pertinente. Eu acho que você aí em casa que está nos assistir vai gostar muito. Temos convidados maravilhosos. Temos convidados como pastores, apóstolos, o nosso músico Delso Ananás está conosco neste debate. Teremos um debate bastante pertinente que tem um tema que vai interessar você aí em casa. A falta de união entre as igrejas. E temos ainda um subtema que vai chamar a tua atenção. Por que o sistema invade as igrejas? Quando estamos a falar de sistema, estamos a falar de governo. Por que eles pesam muito em falar das igrejas? Eu vou já apresentar os meus convidados que estão aqui. Eles que são todos, mas todos bem-vindos. Vamos começar com o apóstolo Carlos. Ele que é o apóstolo da igreja Templo de Amor de Deus Vivo. Apóstolo Carlos, shalom. Shalom, shalom. Estou agradecido pelo convite que me foi formulado pela organização da live. Agradeço aos irmãos que nos acompanham também. Nós estamos aqui para, dentro de alguns instantes, começarmos um debate que eu acho que vai ser muito pertinente. Vamos dissipar aqui algumas dúvidas. Vamos dar aquilo que é o nosso contributo com aquilo que nós conhecemos, não é? Com pouco que sabemos sobre o que circunda os meandros da nossa igreja a nível da Angola. Temos também aqui do nosso lado o músico Delso Ananás, que é um dos pastores da igreja Templo de Amor de Deus Vivo. Pastor Delso Ananás, shalom. Shalom, shalom. Muito obrigado. Respondo no prenome do pastor Delso Ananás, músico nosso, filho na fé do profeta Caumba, pastor da igreja Templo de Amor de Deus Vivo. Muito obrigado, pastor, por espero que vocês estejam em casa hoje. Temos também do nosso lado o apóstolo Fali. Apóstolo Fali, shalom. Shalom, shalom, muito obrigado. Eu agradeço muito por esse convite. Estamos aqui para falar de uma coisa que pode dar uma clareza nas dúvidas que está sempre a acontecer na nossa vida. Muito obrigado e estamos aqui. E muito não menos importante, temos também aqui o pastor Francisco. Pastor Francisco, shalom. Shalom, shalom, minha querida irmã, muito obrigado, não é? Quero agradecer por esse momento que nos concederam e a todos os colegas que estão aqui, não é para a gente conversar, compartilhar. Muito obrigado. O nosso tema é a falta de união entre as igrejas. É um tema que tem mexido muito com a população hoje em dia. Por que será que os profetas, que os pastores ou que os líderes das igrejas não têm união? Isso os nossos convidados vão nos falar. Vamos começar com o apóstolo Carlos. O apóstolo Carlos vai nos responder por que há muita falta de união entre os líderes das igrejas. Bem, mais uma vez, muito obrigado. Quanto à pergunta que me formula, é muito pertinente. Realmente, nota-se muita falta de união entre os ministros de Deus em Angola. Bom, uma análise feita por mim, um estudo minucioso feito por mim, eu concluí de que existe, esta união é derivada de uma questão das famosas correntes doutrinárias. Existem correntes doutrinárias que, ao invés de defendermos o Evangelho de Cristo, defendemos o interesse pessoal. Aí começa o problema da falta de união. A tendência é que cada um acha que deve ter os membros para encher a catedral da fé e não estar, digamos, ligado, ou seja, não estar assim interessado em salvação das almas para o reino de Deus, que é a tarefa que lhe foi incumbida. Daí a falta da união. Por outro lado, eu disse também que a questão tinha a ver com as correntes doutrinárias. Nós temos em Angola, legalmente reconhecidas, 99 confissões religiosas, dentre as quais temos as cristãs, não é? Que é o que domina o mosaico religioso em Angola. Temos também, além das igrejas cristãs, temos igrejas africanas, temos também os muçulmanos e outras correntes filosóficas religiosas. Entre essas, existe, lógico,
conflitos de interesses. O muçulmano entende que todo mundo tem que ser muçulmano. O cristão acha que todo mundo tem que ser cristão. Aquelas correntes que são africanas também entendem que todos têm que ser das correntes africanas. Aí surge o conflito. Apóstolo Fali, o apóstolo Carlos respondeu o que provoca a falta de união entre as igrejas. Gostaríamos de saber a opinião do apóstolo Fali, o que realmente provoca essa falta de união. Será que se os pastores ou os líderes fossem mais unidos, haveria essa falta de união? Ok, muito obrigado. Nesta pergunta, eu posso dizer, eu pego a parte que o ministro de Deus falou sobre a parte da doutrina. E outra parte, nós normalmente devemos estar unidos porque nós formamos o corpo de Cristo. E hoje em dia o corpo de Cristo está destruído por causa dessa situação. Cada um está puxando na parte dele. E temos 3 fatores que fazem com que nós conseguimos sair fora da vontade ou fora da união. Temos a primeira coisa, temos umas tentações que vêm dentro do ministério. A segunda coisa, temos um espírito de procurar a fama. E a terceira coisa, é quando nós somos visitados com o espírito da pobreza, faz com que a pessoa comece a ressuscitar outra coisa e coloca todo mundo fora do rumo. E eu gostaria de dizer assim, se nós voltarmos atrás, entendermos que o corpo do Cristo não precisa ser dividido, porque a unha não pode reclamar que a vista está em cima, por quê? E eu fico aqui atrás do dedo. É por isso nós devemos voltar mais atrás, sabendo com quem nós estamos a servir. Estamos a servir o Cristo. O Cristo é o único e nós devemos entender. Cada doutrina vem com seu interesse, mas todos os interesses têm que ser a Jesus Cristo, focando a Jesus. Isto é a minha participação. Muito bom, apóstolo Fali. Se cada um puxar do seu lado e não houver união entre os pastores e apóstolos, como ficarão os fiéis das igrejas? Pastor Francisco, como vai ficar um membro da igreja vendo que não há união no meio desses mesmos líderes das igrejas? Porque para um cristão é necessário que haja união. É necessário que haja união entre os líderes. Como ficam os membros vendo essa situação, essa irregularidade dentro das igrejas? Ok, muito obrigado. Eu quero começar a dizer assim, um líder, um pastor, um profeta, um apóstolo, ele é um espelho, porque os membros quando vêm, eles se espelham no seu líder, aquilo que eles fazem. E quando uma igreja, ou quando os líderes religiosos não têm união, automaticamente é aí que surge a complicação entre os membros. Onde estamos a ver um membro que passa com a Bíblia na rua, por ser de uma outra denominação, o outro que vai passar nele sauda, porque é por causa dessas coisas que acontecem dentro da igreja, que é separação entre os líderes. Cada um quer mostrar que é verdadeiro, cada um quer mostrar que é melhor, e aí começa a surgir a separação. Quero dizer assim, se nós estivermos mais unidos, porque até a Bíblia no livro de Salmos 133, versículo 3, diz que na união o Senhor derrama bênçãos. É importante que nós estejamos unidos para que os membros também estejam unidos. Muito obrigado. Apóstolo Fali, será que a falta de união entre os líderes tem prejudicado a liderança de cada pastor dentro da igreja? Com certeza, a falta de união dentro de uma igreja, de uma liderança, é uma coisa que não tem perna para andar. É uma destruição. E a mão do Senhor sempre visita no lugar onde há união. Dentro da união, eu me lembro bem, quando Jesus Cristo subiu, ele disse aos seus discípulos: espere, fiquem unidos num sítio, espere até quando vou mandar o Espírito Santo. E todo, claro, até inclusivemente a Maria, que é mãe de Jesus, estava sentada dentro do grupo, unindo à espera a orientação do Espírito Santo. E uma desunião dentro do ministério, uma desunião dentro da liderança,
provoca a separação dos membros. E neste preciso momento eu acredito que os membros estão passando numa situação muito perigosa. Deus não olha a face, mas sim o coração. Apóstolo Carlos, o que fazer para acabar com essa falta de união no meio das igrejas? Mais uma vez, muito obrigado. Eu diria que o que fazer, que tem que ser feito, é voltarmos à essência de Cristo. Disse muito bem o pastor Francisco. Na união, Deus derrama a bênção. O que é que nós voltarmos? É só voltarmos à lei das Escrituras. Está claro. Tudo bem, embora o próprio Jesus, não é? Já havia alertado que fatos como esse aconteceriam, a desunião entre nós, a separação entre nós, a traição poderia acontecer quando ele descia do Monte das Oliveiras e transmitia esse recado aos seus discípulos, não é? Aos apóstolos que com ele andavam, não é? Mas ele diz que nós devemos perseverar na mesma fé. Então o que tem que acontecer é voltarmos na essência de Cristo, muito simples. Ora, vejamos, hoje por hoje é um assunto que hoje faz manchete em quase todos os jornais. Trata-se de um ministro de Deus, um grande pastor a quem eu tenho muita admiração, o pastor Ismael Pinheiro Sebastião, em que, segundo informações, prostrou-se diante de um político, não é? Ou deixou que os políticos tomassem o altar, que é o assunto que está manchete de hoje. E eu fui questionado a muitos fiéis, muitos crentes, muitas pessoas que, como disse bem o pastor Francisco, somos líderes. Como líderes, também atraímos algumas multidões. E essas perguntavam a mim qual era o meu posicionamento, o que eu tinha a dizer sobre essa situação. Era o que eu estava a dizer. Todo mundo, por simplesmente, ficou contra o pastor Ismael. Ou estão contra o pastor Ismael. Não sabemos o certo o que é que está por detrás disso. Não apareceu sequer ninguém, mas nenhum elementos, como disse muito bem o apóstolo Fali, elementos ligados ao corpo de Cristo a defender o pastor Ismael. Todos nós ficamos contra o pastor Ismael. Os fiéis, os ministros de Deus, isso demonstrou que não existe uma união entre nós. Mas se nós quisermos sermos unidos e defendermos esse corpo de Cristo, por forma que não aconteça o que está acontecendo agora, é preciso que nós voltemos na essência de Cristo. Se nós não voltarmos na essência de Cristo, vai acontecer o que está acontecendo. O diabo, Satanás, vai atacar um por um. O diabo não ataca em bloco. Ele ataca um por um. Hoje vai atacar o apóstolo Fali, amanhã vai atacar o pastor Francisco, depois de amanhã vai atacar o outro. E todos nós vamos ficar a criticar o pastor Francisco. É importante que não nos esqueçamos de que nós temos um compromisso com aquele que nos enviou aqui na terra para pregar a palavra de Deus. Então, não nos mandou vir aqui odiarmos um do outro, muito menos criar aqui cisões do nosso meio, mas sim voltarmos à essência dele e sabermos qual é a missão que nos trouxe aqui. Isso vai ultrapassar-se. Desculpa. Há um pormenor. O apóstolo falou muito bem e eu queria também acrescentar. É importante que nesses casos, nós as igrejas temos que nos unir e orar a favor desse tipo de ato ou de situação. Sim. Por quê? Porque se nós pararmos, ficamos só a ver, ele é nosso irmão, querendo ou não é nosso irmão. E nós como igreja temos que orar, dobrar o joelho a favor dele. Eu vejo com muitos líderes cristãos começam a rir desse tipo de casos, esquecem que eles também um dia podem acontecer na vida deles. Exatamente. Yeah. E tem mais, deixa eu só acrescentar, acho que estamos num debate. Sim. E estamos num debate, as ideias vão aparecendo à medida e quando achamos que devemos para fazer a intervenção. Ora, vejamos. Disse muito bem, pastor Francisco, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Todos nós, o que é que nós fizemos para contrapor o que está acontecendo com o pastor Ismael? Aquele que se preze, que diz que eu sou ministro de Deus. Sou parte dos membros do corpo de Cristo. Como disse muito bem o apóstolo Fani. Sou unha, ou sou dedo, o que você fez para contrapor isso?
Você não fez nada, você só fez crítica, você ajudou a criticar, ajudou o diabo a criticar, de que não, ele está errado, ele está não sei o que tal, tudo mais. Está bem, nós devemos sair em defesa do ministro Mireu, que é para depois, a nível interno, chamarmos a razão. Não devia ter feito aquilo. Não é, antes de nós chamarmos a razão, começarmos a criticar ele. E tem mais, a pergunta que eu quero aqui fazer é, será que ele nunca fez uma coisa para o bem do ministério? Para o bem do Evangelho? Quantas pessoas ele motivou? Quantas pessoas ele atraiu a seguir o corpo de Cristo? Só por esta falha, mas todas as antenas viraram contra ele. É importante que façamos o que o pastor Francisco disse. Nós devemos sair em defesa do corpo de Cristo. Falou muito bem o apóstolo e o pastor Francisco que devemos voltar à essência. E voltar à essência é voltar ao primeiro amor. Devemos nos amar mais. Quando estamos a falar de amor ao próximo, não é necessário que seja só palavras, mas sim atitudes. Devemos voltar à essência, voltar ao primeiro amor. Quando Cristo perdoou, Ele não mediu, não olhou a quem, mas sim liberou perdão a todo, qualquer tipo de pessoa. Gênero, raça, Ele liberou perdão. Então vamos voltar à essência, voltar ao primeiro amor. Por que o sistema invade as igrejas? Pastora Nanás. Muito obrigado pela pergunta aqui. É conforme o nosso querido apóstolo Carlos disse, o que aconteceu com o pastor Ismael. Muita gente está a criticar. E essa pergunta que me fizeste, por que o sistema invade as igrejas? Nós não sabemos o que acontece por detrás das coisas. Nós estamos aí a dizer para o pastor Ismael fez ou deixou de fazer. Não sabemos o que fez o pastor Ismael ceder àqueles. Nós não sabemos até que ponto o governo chega na igreja e impõe alguma coisa que nos exige, nós os ministros de Deus, sendo parceiro do governo, ceder naquilo que o governo quer. E muitas das vezes, quando nós vamos ceder aquilo, por vezes, corre ameaças. E nós sabemos que nós somos igreja. Igreja, biblicamente falando, é parceiro do governo. Nós devemos fazer aquilo para ajudar o governo, para retirar as armas perdidas no mundo, para trazer a Cristo Jesus. Então, quando chegam, impõem algo, é claro que você não vai fazer a vontade só de Deus. Porque nós não vivemos só coisas espirituais, mas sim também coisas carnais e físicas. Então, o que o governo deve fazer é o quê? É deixar os ministros de Deus trabalhar pela orientação do Espírito Santo, não por impor, faz isso ou devem fazer isso. Então, isto nós não devemos criticar, nós devemos fazer o quê? Orar para ajudar o nosso querido irmão, pastor Ismael. Agora, eu gostaria também de falar de um ponto que já passou, né? União. Eu ouvi aqui os meus queridos ministros de Deus a dizer, nós devemos ser unidos. Sim, devemos ser unidos, mas precisa um ponto, alguns pontos que devemos aqui falar. Por que está a haver a desunião? E como nós devemos ser unidos? O povo, a nossa falta de união, nós próprios ministros de Deus, está a estragar as ovelhas de Cristo. Por quê? Isso começa como não eles próprios querem. A pastor, ministro, líder das igrejas, ficam no altar a falar mal do outro ministro de Deus. Isso traz a desunião. Como você, em vez de pregar Cristo Jesus, está dizendo que o pastor fulano ou cicrano faz isso, deixa de fazer isso. Isso estraga por quê? Vamos dar um exemplo. Há ovelhas que vivem no casengo, mas cultuam enviando. E essa ovelha pode calhar no domingo não ter dinheiro de táxi. E lá onde ele vive no casenga, tem a igreja do pastor ou do apóstolo fulano. Que o líder da igreja dele, que é aqui enviando, fala mal daquele líder. Isso faz o que? Num domingo aquela ovelha estar perdida, enquanto nós adoramos um só Deus, aquela ovelha poderia fazer o que? Não tendo dinheiro de táxi, poderia ir na igreja próxima do apóstolo fulano, do pastor fulano. Deixa de fazer isso por causa das palavras que o seu líder ou os pastores disseram na igreja dele, que aquele pastor é o cicrano, é fulano, é bruxo. Aquela ovelha acaba estando naquele dia aí e o diabo Satanás visita ele e consegue destruir aquela ovelha porque por mal comunicação ou mau exemplo que o líder ou os pastores da igreja transmitiam no altar.
Então nós devemos ser mais unidos, saber falar do outro, ministro de Deus, quando estivermos frente ao povo. Nós devemos nos levantar, porque nós somos o guia, nós representamos Deus aqui na terra. E as ovelhas comportam-se de uma maneira diferente por causa do nosso próprio comportamento. Bem, eu quero dar aqui um contributo, não sei, estamos diante de uma condição, eu quero dar aqui um contributo fruto do que não indica na pergunta que se formulou, não é? Eu vou responder a pergunta que se formulou, mas só dar aqui um contributo também, quando a questão Deus, Francisco Malenga disse muito bem. Pronto, eu penso que isto é um tema que não vai se esgotar por aqui. E eu disse há instante de que trata-se de conflitos doutrinários. O evangelho de prosperidade pode ser muito competitivo. Você está a perceber? O evangelho de prosperidade é competitivo. Ei, quem prega mais? Quem profetiza mais? Onde é a igreja que tem mais prosperidade? É verdade. Você está a perceber? Isto é uma questão que nós temos que analisar reconditamente. Vamos analisar, vamos sentar à volta de uma mesa e vamos ver. Repito, o evangelho da prosperidade, eu tenho gostado de dizer o seguinte: dos três movimentos cristãos que mais se fazem sentir em Angola, que são o cristianismo, não é? Aliás, perdão, digamos, o evangélico, não é? O evangélico, o neopentecostal, o pentecostal, esses três movimentos. Aliás, vou também dizer aqui do tradicional, não é? Que é a igreja tradicional, não é? Há muita competitividade. E sobretudo o neopentecostalismo que vê com muita força, não é? Que a nova comunidade pentecostal vê com muita força. Este não vale a pena. É caracterizado por esses movimentos, é caracterizado por ser muito competitivo. É mais movimento profético, de avivamento espiritual. Estás a perceber? As pessoas agora querem quem é o pastor que profetiza mais? Quem é que profetiza menos? E aquele que se sentir vencido, ele vai usar outras forças, outras artimanhas. Não, aquele está a encher muito porque é feiticeiro. Começa aí. O evangelho de prosperidade é muito competitivo. É para quem mesmo tem. Agora, o que tem que acontecer é nós voltarmos, conforme eu disse, né? E sabermos tudo. A própria palavra nos diz para examinarmos as Escrituras. Será que esses espíritos são de Deus? Porque quem é de Deus preserva o corpo de Cristo. Quem é de Deus sabe que as ovelhas não são propriedade nossa. Tanto é que você vê bem o que acontece, pastor. É o que vai acontecer. O próprio crente que hoje está no Cazenga é o mesmo que estará cá amanhã. E depois, quando vê, não, esse pastor não está muito forte, volta novamente no Cazenga. Estão a perceber? Não será que os pastores têm que sentar e dizer assim: ó, meus amigos, o diabo está a nos usar mal nesse lado? Repito, não esqueça, o evangelho de prosperidade é competitivo. E é um evangelho interessante. Eu preciso e então vou estar lá. Quando achar que já não tem aquilo que eu preciso, vou sair daí e vou partir para uma outra. Mas que fica esta má imagem que nós estamos a deixar ficar diante dos fiéis. Por isso é que está distorcido. Por isso é que cada um agora entende que tem que falar, disseste muito bem, tem que falar mal do pastor Francisco, e é para ver se é o bispo. E é aquilo que também Cristo nos ensina. Pois saibas, ou aquilo que o apóstolo Paulo nos alerta, saiba de que se nós queremos ser bem vistos diante dos homens, já ganhamos nosso galardão. Mas quem não quiser ser visto bem diante dos homens, sabe que temos uma responsabilidade. Esse é o meu contributo que eu queria. Agora, tomando parte do debate, para não monopolizar o debate, que eu já aproveitar também, fruto da pergunta que formulou, o que é que o sistema invade a questão da política. Eu também fiz uma análise e cheguei à conclusão de que é uma questão de doutrina. Vou explicar porquê. Pode saber. E até o próprio Estado impõe limites.
o artigo 10º da Constituição da República de Angola diz que Angola é um Estado laico. O Estado não tem que se opor aos assuntos da Igreja, desde que a mesma não atente contra a Constituição e as demais leis em vigor na República de Angola. Quando se fala de laicidade, estamos a falar de liberdade. É laico, quer dizer que ele aceita todas as confissões e denominações religiosas, desde que as mesmas não atentem contra a lei do Estado. E tem mais, vem a nos dizer, no artigo 41, da liberdade de crença e culto. Isso que eu também disse bem o pastor. Quer dizer que eu tenho liberdade, a própria Constituição me diz que eu não sou obrigado a estar aqui na igreja do pastor Francisco. A liberdade de consciência significa dizer que hoje estou aqui, amanhã poderei estar aí. Está consagrado na Constituição da República de Angola. Eu não entendo esta confusão de porque, sim, aí vem a questão, também disse o pastor Delton Francisco Malenga, disse de que não, muitas das vezes nós somos parceiros do Estado, não, nós somos um parceiro social do Estado. Significa dizer que o Estado é um Estado, a Igreja é um Estado. Então ninguém pode vir se opor no Estado, ninguém pode vir invadir o território do outro. Mas isto acontece por quê? A essência é isso que nós estamos aqui a dizer. O problema aqui é os limites e liberdade que a própria Constituição nos concede. Existe uma lei que as pessoas não conhecem, e é importante que os ministros saibam dessa lei, que é a lei 12/19, de 14 de maio. É a lei que estabelece os limites da liberdade religiosa. Por quê? Em Angola estávamos a adquirir alguns costumes que não eram adequados com a nossa realidade atual, angolana. Você está a perceber? Vou dar um exemplo desse costume. A poligamia, por exemplo. A poligamia aberta, não é? Onde o homem pode ter mais de 1000 mulheres oficializadas. Esse costume não é angolano. Então o próprio Estado viu que tem que ter limite, tem que meter limite. Então veio por limite fazendo leis. Só que essa lei devia ser feita consultando os próprios ministros do culto. Não o que acontece. Lógico, o Estado não pode opor-se no assunto da igreja porque a própria Constituição se estabelece. Agora, o próprio ministro de Deus é que tem que saber qual é o limite do Estado na tua igreja. Eu sou parceiro, sim, como parceiro, tem que estabelecer limite. Até aqui você pode, até aqui você não pode, porque você própria Constituição me estabelece, me dá esses direitos. E aí tu queres. De uma forma mais resumida, Apóstolo Fali nos fala o que o Estado deve fazer quando o assunto é unir as igrejas. Unir as igrejas, acho que é okay. unir. Realmente, se nós vamos ver bem as coisas do jeito que está a andar. Primeira de coisa, uma coisa da igreja, uma coisa espiritual, é diferente da coisa do Estado. É por isso que o meu querido ministro Carlos Iago, ele disse assim, há limite que o governo pode entrar na igreja e sabe onde que termina o espaço vital. E a igreja sabe o limite onde que vai chegar. É por isso, quando fomos convidados pelo Estado, nós respeitamos o nosso limite e deixamos o Estado fazer a sua parte. E quando o Estado também nos visita, tem que deixar o limite final dele e fica parado e deixa outra parte da igreja, que é a parte espiritual. Então, dessa forma, eu acredito que, primeira coisa, os ministros devem estar unidos. Estar unidos, lembrando onde que estamos a vir. Porque se nós ficarmos desunidos, é claro que um dia nós vamos perder o rumo da igreja espiritual e vamos entrar
no rumo do Estado. Significa, parte espiritual fica parte espiritual. E respeitamos o governo. Por quê? Porque no céu há um governo. E o Deus recomendou que nós devemos respeitar o governo na terra, porque o Deus que implementou a lei na terra, e depois vamos respeitar o governo do céu. Então, se nós respeitamos o governo da terra, a terra tem que reconhecer que há ministro de Deus que representa os embaixadores, Exatamente. que representa Sim. a face do Senhor aqui na terra. É por isso, nos países, quando há um presidente cristão, ao modo de vida é diferente. Por quê? Eu assisti nesse tempo desta doença, desse Covid, há países que pararam um dia, 2 dias sem trabalhar, e todos os homens que andavam de carro parava e dobrava o joelho e orava ao Senhor pedindo a misericórdia. Isso você vai ver bem. Todo o governo, a maioria são cristãos e as coisas mudam de valor. E por isso, o governo vem nos ajudar nós. Em que forma? O governo tem que ajudar ao ministro de Deus ficar junto e conversar e encontrar uma solução, voltando ao corpo do Cristo, para não dividir o corpo do Cristo. Eu também quero dar aqui uma contribuição. Eu acho que o debate está a ser a nossa querida irmã Portugal perguntou o que o governo deve fazer para unir as igrejas. Sim. É o seguinte, o governo tem um gabinete ad hoc, que é o INAR, Instituto Nacional para Assuntos Religiosos. É lá onde resolvem questões de decisões da igreja, conflitos de liderança, não é? O governo tem esse gabinete. Mas nós não podemos esquecer algo que nós falamos no princípio, que é muito fundamental. Muitas das vezes, nós também, os ministros de Deus, somos os culpados dessa desunião. Com certeza. E eu admiro que tem um INAR, que na minha opinião, disse muito bem, assuntos da igreja, não é possível que um incircunciso resolva o assunto do circunciso. O problema começa onde? Na igreja. Sim. Acho que devia se dirimir também na igreja. Será que nós precisamos que o governo venha nos resolver, venha nos organizar a nossa casa? Não. Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Eu não disse que tu és o governo. Por favor. Com certeza. Aí está o problema. Aí está o problema. Nós não podemos recorrer ao governo para resolver assuntos, disse muito bem o apóstolo João Chissola. Não podemos recorrer ao governo para resolver um assunto da igreja. Isto é uma falta de respeito à própria igreja. Estás a perceber? Se o assunto aconteceu na igreja, nós temos os mecanismos, nós temos a lei, a nossa lei, a Bíblia. Sim. O governo lógico, o governo diz, é feito por homens. Sim. Não é? É o governo da terra. E o governo do céu também não é feito por homens. Sim. Nós somos meros representantes de Deus aqui na face da terra. Com certeza. Se Deus nos confiou uma missão para lhe representar na terra, é claro que também nos deu uma missão, disse muito bem. Quando o próprio Cristo parte para a eternidade, Ele diz que eu não vos deixarei órfãos, deixarei-vos o Espírito Consolador. Quando diz que vou deixar o Espírito Consolador, significa dizer que é para dirimir todos os conflitos que tiver que existir. O que está acontecendo nessa perseguição é que nós deixamos a própria igreja, e vamos levar ao governo. O governo também diz, já que assim, eu sou a pessoa de bem, criou o INAR. O INAR é Instituto Nacional para Assuntos Religiosos. É onde todos os conflitos da igreja vão para lá, que é para também não sujar o bom nome da igreja. Veja só, isso é grave. Um assunto que eu poderia resolver aqui com meu irmão, temos que nos queixar fora dos homens. E veja só, quem é que está lá para resolver o assunto? Se calhar é alguém que não está convertido. Com certeza. Amém? Aleluia. Eu acho que não é assim que deve funcionar.
Tudo bem. Existe, o que o governo está a fazer? O governo faz. Criou. Por isso é que o governo não resolve. As pessoas pensam que o governo resolve, o INAR resolve. Não resolve. O que é que o INAR faz? Diz, não, isto aqui é crime, isto é contra a humanidade. Aconteceu com a Igreja Universal. Né? Olha, não, como é que castraram? É isso, não sei qual é a expressão. Castraram as pessoas. O governo não resolve. O governo destrói. Quer me contar como? O governo chega e diz, já que não há entendimento entre vocês, fecha essa igreja. Ok. Bem certo. O governo não E resolve. como ficam os membros? Como fica os membros? O governo não pensa naquelas almas que vocês conseguiram com muito sacrifício. Está a perceber? Aquele rebanho de Cristo. O governo só pensa em fechar. O governo não diz que vai chamar aqui para chamar o pastor Francisco para lhe ouvir, chamar a outra parte para lhe ouvir, não. O governo diz, não, se roubaram dinheiro é crime, se castraram pessoas é crime. Solução, fecha essa igreja. Podes crer que haverá pronunciamento. Estiga a ver aí o telejornal há dias. Haverá pronunciamento de nos próximos dias fechar a igreja. Vão fechar a igreja. E eu pergunto, isto é solução? Não. E então, como é que você me diz que o que o governo está a fazer? O governo faz para o bem, para a edificação do corpo da igreja, o governo não faz nada. Quem tem que fazer somos nós. Nós é que temos que ter a maturidade de dirimir os conflitos internos nas igrejas. Deixarmos de nos queixarmos no governo. Com certeza. Está a perceber? Desculpa, queria só colocar uma coisa. É isto que se nós vamos ver bem, a igreja está a perder a parte que ele podia segurar. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, nós estamos a celebrar o casamento dentro da igreja. Exato. Mas quando há divórcio, não vem na igreja para nos aconselhar. Vão no governo para cortar e dividir as coisas. Mas a igreja fica sem tarefa. Enquanto que o povo vieram perante um ministro de Deus e consagrou o casamento perante muita gente e perante os anjos do Senhor. Eles vão divorciar, não voltam nos ministros, mas vão ao governo e separam o casamento. Mas Deus já sabe que você é casado, mas o governo sabe que você é separado. Está a ver essas coisas? Então, o cristão, nós devemos se unir, fazer a nossa coisa cristã, a nossa coisa espiritual. E o governo faz a coisa espiritual, a parte do governo. E tem mais, o próprio governo também. Por isso é que ele disse que vocês são meus parceiros sociais. Sim. Está a perceber? Você pode dizer ao governo, nós entendemos que aquilo deve ser assim, deve ser assim. Vamos dar um exemplo concreto. A lei sobre o aborto, né? A lei que proibiu o aborto. Nós fomos ouvidos na segunda comissão. E nós dissemos que não pode consagrar esse artigo, essa lei no novo Código Penal. Pelo menos fomos ouvidos. Outro exemplo que vamos lá ver, nós somos mesmo parceiros e o governo também respeita a mesma igreja. Próxima sexta-feira será sexta-feira santa, não é? Sexta-feira santa é mais importante para quem? Para os cristãos ou para o governo? Será um feriado, não é? Sim. Não será um feriado? Certo. Mas o governo cedeu. Não, vamos ter que estabelecer esse dia como um feriado nacional em respeito à igreja. A igreja, o cristão. Cristão. Então eu quero dizer que tu és igual a mim. Com certeza. Estás a perceber? A nossa fragilidade é que nós não temos capacidade de dirimir nossos conflitos, ainda vamos lá. E ele não dá solução, ele fecha. Tanto é que nós fechamos, a universidade está fechada. Olha, eu gostaria de acrescentar um pouquinho. Está praticamente tudo dito, como o apóstolo Carlos disse. E isso tudo só gira porque por falta do nosso entendimento. Nós próprios, Deus nos deu a capacidade de resolver. Nós saímos da nossa própria capacidade que nos foi dado pelo poder do Espírito Santo e vamos numa pessoa que precisa ser capacitada por nós mesmos, orar. Sim. Numa linguagem que eu digo isso porque os dirigentes que não pertencem a nenhuma outra religião, como é que vai vir resolver coisas espirituais? Nós estamos a nos baixar, estamos a levantar eles. É aquilo que o apóstolo Carlos disse. A solução dele depois chega um tempo. Então isso assim, vamos fechar a igreja, porque ele não sabe nada. O que se passa na igreja, coisa espiritual, ele só resolve coisa dele mundana. Então coisa mundana é chave, fecha a igreja. E nós próprios que fomos nos entregar a eles por falta de união.
resumindo, concluindo, é falta de união. Então é necessário que os líderes das igrejas estejam mais unidos. Porque se os líderes estiverem unidos, haverá poucos problemas nas igrejas. Haverá poucas intervenções do governo nas igrejas. Então é necessário que nós, os líderes, que lideram uma certa determinação à igreja, tem que estar mais unidos. Pastores, podem falar, o assunto está mesmo muito pertinente, então acho que cada um de nós vai dar uma opinião, é mesmo debate, e é para debatermos e chegamos a um conteúdo, a um fim, sobre o nosso debate, então estão à vontade. Sim, abençoada. Olá, é assim, quando nós estivermos unidos, o governo não vai se pôr no nosso meio. Sabe por quê? No passado, grandes reis, eles é que consultavam os homens de Deus. Não é nós, os homens de Deus, vamos consultar o governo. Grandes reis, se nós estivermos unidos, o governo é que vai vir consultar a igreja. Porque o governo sabe que há coisas que é só feita pelo poder do Espírito Santo, pelos ministros de Deus. Nós que estamos aqui é que devemos receber o governo, porque nós somos ministros de Deus. Existe coisa que não é o homem que faz, é Deus, por intermédio de nós. Agora nós estamos a nos baixar, levar os nossos problemas ao governo. Muito obrigado. Sim, eu também queria aqui ajudar. Aqui. Nós estamos a falar sobre a falta de união das igrejas. Eu ainda vou entrar naquilo que eu já estava a dizer antes, que é importante que se nós unirmos as nossas mãos, os nossos problemas cristãos, nós resolver, acredito que o próprio governo não vai se meter lá. O governo, se nós queremos trazer o governo dentro das nossas conversas, nós resolvemos já. E lhe damos um parecer, se quisermos como igreja. Por quê? Porque, na realidade, como os irmãos falaram, quem resolve o problema espiritual somos nós que oramos. O governo ele vai falar, mas não vai orar. Nós vamos falar, mas vamos interceder para que o Espírito Santo intervenha nos nossos problemas. Por exemplo, se uma igreja, por exemplo, evangélica tem problema, eles estão a resolver, não estão a conseguir. Pode chamar uma outra igreja, um outro pastor, um outro ministro do altar, para vir contribuir, dar uma contribuição. Não é falar lá no Ministério da Cultura. Aliás, o Ministério da Cultura não tem nada a ver com o cristianismo. Mas estamos aqui, nós mesmos pegamos os nossos problemas e levamos lá. É aquilo que o apóstolo fala, como nós levamos lá os nossos problemas, ele não resolve. Faz o quê? Deixa cair. Para isso não acontecer, nós é que temos que começar a resolver os nossos problemas. Obrigado. Queria aumentar uma coisa aí. A falta de união no nosso meio, nós tiramos o nosso valor e colocamos na mesa. Significa o quê? Dentro da união dos ministros de Deus, num país, pode acontecer um erro que um ministro cometeu. Não precisa ser estendido no governo. É preciso ser chamado, porque há umas perguntas espirituais que o homem vai se defender. E o homem espiritual vai saber o porquê este homem caiu. E nós saberemos qual é o tipo de ensinamento que vamos lhe dar para ele levantar. Jesus caiu uma vez, levantou com a cruz. Caiu a segunda vez, levantou. A terceira vez, levantou. Significa, o homem na caminhada cristã, podemos fazer o zero, mas você cai, levanta, porque está no meio dos teus irmãos e que vão te pregar mais a palavra para crescer. Muito obrigado. Eu também quero, não sei se posso. Não tem palavra. Também quero também aqui voltar a dar o seguinte contributo, apegando-se das palavras que disse bem. É importante nós sabermos isso, amados. É importante nós sabermos isso. Uma vez eu falei assim em off de que não existe nenhum governo que combate a igreja. E nunca existirá nenhum governo que combate a igreja. Daí vem a expressão de que o governo é um parceiro, a igreja é um parceiro social do Estado. O Estado entende que sozinho não vai conseguir gerir o povo que tem. Pastor Francisco, sabe quantos conflitos o pastor Francisco já dirimiu?
junto das famílias, que poderia chegar lá no governo. Há casos graves que o governo, que a igreja resolve, que o governo não conseguirá resolver. Nós temos casos como de feitiçaria, não é espiritualidade. Não é espiritualidade. Você leva um feiticeiro na polícia, pode dizer que não tem crime. Sim. Não tem prova. Leva no Estado, o Estado quer matéria palpável. Prova concreta. Mas nós, através do poder do Espírito Santo, conseguimos orar para quebrar aquele mal. Quantos são os conflitos que a igreja já viveu? Muito. Quantas pessoas vieram até ao pastor e disseram: pastor, nós estamos famintos, não temos nada para comer. A igreja, através do amor que aquele que Cristo nos ensinou, conseguimos dar alguma coisa para vocês. Quantas pessoas, quantos órfãos você atende? Quantos necessitados você atende? Acha que o Estado sozinho conseguiria atender todos esses? Não. Então o Estado respeita também esse lado. Diz: não, a igreja realmente... Vamos lá dar um exemplo concreto. Houve um tempo, depois da guerra, houve poucas instituições de ensino em Angola. Quantos de nós estudamos nas escolas da igreja? Não tem igreja com escola? Tem, muitas. Não temos universidade, não tem colégio. Tudo isso não é para ajudar o governo. Não tem igrejas com hospitais. Tudo isso não é para ajudar o governo. Ele sabe, ele respeita, sabe que vocês são um processo social. O problema surge como? Sim, também quando surge os famosos servos do diabo. O problema surge também nas cisões. Conflitos internos. Sobretudo a ânsia pelo poder, o dinheiro, faz com que o outro diga: não, eu não concordo com esses ideais, também quero fazer a minha. Para tal, vai queixar, disse muito bem o apóstolo João Crisóstomo, vai queixar o outro, inventando aquilo que não é verdade no Estado, vai pondo aquilo que é a nudez do outro diante do Estado. Consequência: o Estado é pessoa de bem, só quer o bem das famílias, só quer a paz social, consequência. Vamos lá fechar isso. E fecharia a solução? Não. Fecharia a solução? Não. Sabe que a nossa ânsia, o nosso olho pelo dinheiro, esquecermos aquilo que é a essência de Cristo, esquecermos que aquilo que Cristo nos ensina, faz com que destrua uma nação. Isso bem o pastor. O próprio Estado, aqueles indivíduos que estão lá no Estado, são nossos irmãos da igreja. Eles não, quantas vezes vêm solicitar a ti: pastor, eu estou para ser deputado, eu quero ser ministro, ora para mim. Quem ora não é você? Como é que você que orou para ele, agora ele também tem que resolver o problema? Questão da consciência. Vamos voltar à essência de Cristo. O problema é isso que eu disse também. É mesmo isso. Os conflitos doutrinários. Cada um entende a Bíblia, interpreta da sua maneira. Estás a perceber? Atrai também algumas outras multidões. Outros, aquele que o apóstolo Fábio disse muito bem. Tempo, dinheiro, fome. Você tem que mentir para ver se consegue usufruir de alguma coisa, mas ele sabe que diante disso não está trabalhando para Deus. Não está trabalhando para Deus. É importante que isso aconteça. E eu até chamo a atenção aqui aos próprios irmãos que são órgãos do Estado, do governo, que quando tiverem... Eu, por exemplo, na condição de ministro da Cultura, tudo isso aqui, eu não aceitaria me meter em assuntos espirituais. São assuntos espirituais. O próprio Deus sabe como resolver essa situação. Com certeza. Mas sair sujo nisso. Está a perceber? Quantos ministros e ministros já vi? O ministro é um lugar que não é vitalício. Ele está aí por um ano. Para que estarmos aí a nos vender a nossa nudez em alguém que vai ficar aí menos de 1 ano ou 2 anos? O mandato de um ministro é menos de 5 anos. Está a perceber? Já você não, o teu mandato não tem fim. Tu és ungido por Deus.
quando morrermos seremos julgados de acordo com o ministro de Deus. Então não faz sentido você expor em alguém que não vai ao mesmo tempo. Muito obrigado. Até porque é bíblico. No livro de Amós 3, sobre o versículo 7, diz que certamente Deus não fará coisa alguma a não ser revelar aos profetas. De uma forma resumida, os nossos convidados vão deixar um conselho sobre o nosso tema, que é a falta de união entre as igrejas. Vamos começar aqui com o pastor Ananás, vai deixar um conselho, né, para o público lá em casa, para outros pastores que estão nos assistir, profetas, líderes de outras igrejas, por essa falta de união entre as igrejas. O conselho que eu deixo, meus queridos irmãos abençoados, pastor, apóstolo, evangelista, união está ensinando. Vamos deixar de ir mostrando desde o outro do governo, porque senão isso o governo vai se infiltrar nós, vai estragar as coisas. Então devemos ser mais unidos, devemos ter amor e focar-nos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Pastor Fali, o apóstolo Fali. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de dizer assim ao meus queridos ministros desta terra, que representa a face do Senhor, nós devemos se sentir pequeno no meio dos outros. Quem se sente pequeno no meio dos outros, o Deus lhe levanta. A confusão está a vir, porque eu quero subir. E quando quero subir, quero pisar nos ombros dos outros para aparecer. Nós vamos se ver. Você vai se considerar muito pequeno de todos. Assim que nós vamos ter união. Porque eu não posso levantar calúnia do outro, porque eu sou pequeno, ele é grande. É isso que eu estava dizer. Pastor Francisco. Muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, é importante que os ministros, servos, ou ministros de Deus, embaixadores, primeiramente que tem que ter humildade. A Bíblia diz que Jesus disse que se você se humilhar, Ele vai te exaltar. Mas estamos a meter mais, estamos a se exaltar mais do que nos humilhar. Então, como ministro de Deus, eu queria só acrescentar um pormenor antes de aconselhar. A igreja já fez e está fazendo muitas coisas. Nós vimos pessoas que eram prostitutas, que se entregaram para Cristo, hoje são ministras do Evangelho. Vimos pessoas que eram altamente perigosas, quando se converteram, hoje são pessoas que pregam a palavra com ousadia. Deus é Deus que transforma e muda o coração das pessoas. Muitas coisas que o governo não fez, muita coisa que o Estado não fez, a igreja fez. Pessoas, mamães que não sabiam ler nem escrever, hoje entram na igreja, tem um sítio de alfabetização, e hoje elas sabem ler e escrever. É importante saber isso. Você que é ministro, deixa de pregar o outro pastor no teu altar. Se tem conflito com ele, procura e conversa e se entende. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é levar Cristo, ganhamos para Cristo, para que essas pessoas possam ser salvas em nome de Jesus. Muito obrigado. Demos a palavra ao apóstolo Carlos. Sim, eu corroboro com os outros aqui disseram. Na verdade, o conselho que eu deixo aqui mesmo de Deus é pensarmos na essência de Deus. Olha onde Ele nos tirou, onde nós estamos. Sim, é uma fase da vida em que o homem se perde. O rei Salomão foi assim. O rei Salomão, a dada altura, pensou que era vice-Deus. Tinha muita sabedoria. Mas quando e ele depois ele nos aconselha, não é? Não sejais demasiado sábio, nem demasiado. Tem que haver o equilíbrio. Então penso que é aí que vai começar a vigorar o princípio da humildade. Nós estamos aqui a ver, nós temos que olhar para o rei Salomão como um exemplo. Então essa questão também é importante. E também aconselho-vos a dizer o seguinte: podem crer, amados, governo nenhum persegue a igreja, e governo nenhum dá solução para a igreja. O problema da igreja resolve. Acho que devemos pensar nisso. Há conflito entre irmãos, sentemos em volta da mesa e dirimimos os conflitos, tudo morre por aí. Olha, a palavra vem dizer que quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união.
E então, para nós vermos essa união, é preciso que haja no nosso meio diálogo. Se há conflito entre nós, vamos chamar, vamos conversar e vamos ultrapassar entre nós. Deixarmos, como disseram aqui os ministros de Deus, expormos assuntos internos para a igreja, porque as almas, ovelhas, não estão interessadas nos nossos problemas. Estão interessadas em obter a cura, a prosperidade. Isso é o que mais lhes interessa. Não nos conflitos, não nos problemas. E os problemas não vêm de hoje. Jesus já havia problemas, mas ainda assim Deus sempre usou os homens e soube como ultrapassar cada fase desses problemas. Então, nós não podemos ficar abalados com essa situação. O que tem que acontecer é voltarmos a sentarmos à volta de uma mesa e unirmos o esforço a fim de cumprirmos com a missão que Deus nos dera sobre esta terra. Esta terra não é nossa, nós estamos de passagem. Nós somos embaixadores, viemos aqui representar o corpo de Cristo e não estamos aqui a termos compromisso com esta terra. Muito obrigado. Foram então palavras de nossos convidados, apóstolos e pastores, deram a sua opinião sobre o nosso tema, a falta de união. Precisamos que sejamos mais unidos para que uma outra pessoa do outro lado não venha e nos combata. Vamos ser unidos, assim como foram Paulo e Silas, né? Vamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque se não fosse a fé deles três, nada se realizaria. Se um desistisse naquele momento, não sei como Deus agiria naquele meio, mas é preciso que nós tenhamos mesmo união, vamos nos amar, vamos voltar mesmo a